Sim, é a gente que precisa se permitir ter voz. E não qualquer voz, não, mas sim a própria voz. Eu sou Cláudia Pires, eu sou criadora do método Vox Liberis, que justamente ajuda a gente a se reencontrar com a nossa essência, a nossa voz essencial, que quer o nosso bem, que nos nutre e que também expande o nosso melhor para o mundo. Então vamos lá, gente, né? Aqui essa daí é a questão e eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui o que é isso, né? De o que é isso de ter a própria voz, o que é a própria voz e quais são essas outras vozes que elas estão aqui dentro só nos perturbando, trazendo sempre algo de sabotando a gente para o nosso melhor, nos autodestruindo realmente. E se a gente não detecta essas vozes que estão no nosso inconsciente, que elas ficam ocultas aqui dentro e que muitas vezes são vozes ou vozes de outras pessoas que nós ouvimos durante a nossa vida, nossa infância, né, com outras crenças. Por exemplo, eu tenho voz dentro de mim, não se pode confiar em ninguém. Né? E isso ficou dentro de mim, ficou lá enclausurado dentro de mim e eu acabo agindo na minha energia desde esse lugar e não consigo confiar em ninguém, nem em mim mesmo. Porque, né, se a gente não pode confiar em nenhum ser humano, como eu ouvi falar, a gente também é ser humano, então em quem que a gente vai confiar? E aí a gente não tem autoconfiança e não confia em ninguém, e por que será? Se a gente não descobre que tem essa voz que está dominando a gente lá, oculta, a gente não transforma nada, a gente não tem condições de realmente trazer, peraí, mas isso aqui não é bem assim. A gente sim pode confiar. É importante que a gente confie. Se eu confio em mim, eu posso confiar em outros. E eu simplesmente preciso estar atenta. E para a gente confiar na gente, a gente precisa acreditar no que a gente fala e o que a gente faz precisa estar alinhado a isso. Quanto mais eu digo que vou fazer algo e não faço, menos confiança eu estou trazendo para dentro de mim. Porque é a mesma coisa. Você ouve alguma pessoa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E depois não faz nada. Você não consegue confiar nessa pessoa quando acontece isso. Então, a gente é a mesma coisa. Então, aqui eu peguei só um núcleozinho, né? Uma sementinha diz com uma frase. Agora, você imagina a quantidade de vozes de frases de outras pessoas, né? E também as frases que nós mesmos, numa situação de dor, em outra época da vida, né? Quando a gente de repente foi rejeitado, foi abandonado por alguém, né? Às vezes até mesmo a gente nem foi abandonado, mas a gente percebeu que parece que foi abandonado, né? Porque a gente esperava uma coisa e não foi feito isso. E a gente vai criando frases, vai criando vozes, e essa aí é a nossa voz, que ela vem desde a dor. Ela não quer mais dor, ela cria uma imagem de que, por exemplo, ninguém me quer, eu fui abandonado, ninguém me quer. Aí tá lá, pá! A frase é essa lá no nosso inconsciente, dominando a gente porque simplesmente a gente não conseguiu ainda enxergar que ela tá lá. Essa é quando a gente vai criando as nossas vozes que vão prejudicando a gente e aquilo ali vai só trazendo outras situações parecidas na nossa vida. Por que será que a gente acaba escolhendo relacionamentos autodestrutivos com outras pessoas? Aparentemente a pessoa é maravilhosa, daqui a pouco começa a ter uma relação e o cara, sei lá, começa a dominar, começa, não sei, né, falando o homem porque eu tô mulher, mas tanto faz o gênero aqui. Mulheres, homens, mulheres, não importa. A questão é, se eu tô entrando num relacionamento destrutivo pra mim, eu preciso olhar pro relacionamento que eu tenho comigo, porque dentro de mim tem um relacionamento meu comigo mesma que é destrutivo. E é isso que a gente vai aprendendo a fazer. Como aprender a fazer isso é importante. Esse é o método Vox Liberis, pra gente aprender a escutar todas essas vozes. E uma forma também, outro tipo de voz que domina muito a gente, que faz a gente se perder da nossa própria voz na vida, são aquelas vozes que a gente acreditou que nos disseram o que a gente tinha que fazer na vida. Né? A gente estava lá, ou é criança, ou adolescente, meio perdido, não sabendo bem, né, querendo muita aprovação de fora, precisando muito de amor do outro, né, não se sentindo seguro. E aí o que acontece? A gente endeusa uma voz que nos diz, você precisa fazer isso assim, assim, assado. Ou a gente está precisando de muita aceitação, porque a gente não se aceita no jeitinho que a gente vai sendo, tipo humano, com erro, com isso, com aquilo, com fragilidade, nem consegue enxergar os potenciais. O que acontece? A gente começa a olhar para
fora e achar que as respostas estão do lado de fora. Aí o que dizem que dá certo na sociedade, que você tem que fazer isso, que se você não fizer isso você não serve pra nada, que você, tal coisa, a gente começa a acreditar nisso e aí a gente se perde da nossa própria voz do coração e a gente vai seguindo trilhas e trilhos de trens de outros. Né? Às vezes é muito comum até os próprios pais terem sonhos deles e eles não foram, sei lá, não conseguiram realizar esses sonhos. É super comum, né, gente? Não trago nada novo aqui. Aí vem o pai e a mãe querendo o bem da gente e coloca na gente o sonho dele. E na realidade, é ele que precisava fazer isso, não é a gente, né? E é importante a gente perceber o que é meu e o que é do outro. Qual é a minha própria voz que toca, que pulsa no meu coração e qual é a voz do outro. E aí, como é que a gente escuta essa voz do coração, Cláudia? Ah, vocês viram que eu tô sempre trazendo aqui a livre expressão do ser. Mas não é uma livre expressão catártica, que você vai e vale tudo, que você sente, que você expressa e não tá nem aí. Não! É uma livre expressão da gente, em que a gente tem consciência de que a gente quer estar expressando o que a gente está sentindo, tudo o que vem na gente, não para ficar querendo expressar e deu, não, para enxergar, para nos escutarmos, para escutar essas vozes que estão dentro da gente, com esse olhar. E essas vozes que muitas vezes são monstruosas contra nós mesmos e contra outros, porque a gente tem raivas guardadas, tem milhões de coisas que a gente vai descobrindo dentro da gente, quando a gente enxerga essas vozes e a gente traz o nosso olhar de autocompaixão, de que a gente é um ser humano que está aprendendo e está tudo bem, a gente está enxergando algo, essas vozes não são minhas, as emoções não são a gente, mas as vozes geram emoções na gente, essas vozes com esses pensamentos são que geram essas emoções, e enquanto eu não enxergo elas, não olho para isso com amor por mim, por ser humano, e contemplo simplesmente, em vez de ficar julgando e condenando ou condenando a mim, ou não querendo isso, ou querendo sair rapidamente disso, enquanto eu não aprendo a fazer isso realmente com o meu amor, eu não consigo sair desse círculo vicioso. Eu sou dominada por ele. Tudo aquilo que eu rejeito em mim, o que eu quero sair rapidamente daquilo, né, que também tem a ver com o que eu rejeito no outro, que também está em mim, que eu rejeito em mim, tudo isso nos domina no inconsciente, nos domina quando a gente vira na esquina e nem percebeu, nos domina naquela situação de reação que aparece, que vem numa discussão, que vem quando o carro, sei lá o que, na rua, né, você fica irritado com algo, vem nessas situações da vida e você reage conforme essas vozes destruidoras. E aí a gente nunca vai pra frente na vida, nunca consegue construir as coisas, porque a gente tem essas vozes autodestrutivas dentro da gente. Então o convite, gente, aqui que eu faço é esse. Quem quiser descobrir, né, as suas vozes autodestrutivas e autossabotadoras e usar e aprender a escutar a voz do seu coração, né, fala comigo. Esse é o meu caminho, vem de um caminho de total autodestruição e de autossabotagem, sei bem como é que funciona a coisa para dar errado. E por isso que o meu trabalho nasceu a partir disso, de tantos erros repetidos que eu tive na minha vida. E aí acabei, é claro que isso tem toda uma formação atrás, tem autodidata desde 12 anos de idade, tem muita coisa aqui. Então isso é um método Vox Libris, mas para trazer para vocês aqui algo muito prático e que a gente aproveita nesse momento de pandemia, o que acontece? Está cada um tocando nas suas dores, está cada um tocando nessas vozes que nos oprimem, está cada um de nós deixando, essas emoções estão vindo à tona, esses medos e tudo isso. A gente precisa parar para escutar isso, saber o que fazer com isso, porque depois que a gente expressa, eu vou trazer só assim, são 5 passos brevemente, ok? Eu expresso livremente o que é, me permitindo ser humano, aprendiz. E eu não sou a minha emoção, ok? Mas eu vou precisar expressar ela para escutar o que está atrás dela, que pensamentos que vêm atrás. E aí, quando eu escuto isso, eu vou olhar para isso, escutar isso com muita autocompaixão. Esse é aí que forma o meu amor próprio. O amor próprio se forma de acolher coisas que, eu não gostaria de ter. É aí que se forma o amor próprio. Real, verdadeiro. E aí eu acolho e eu também posso contemplar isso como algo que está,
Ok, eu estou contemplando, é sempre mais fácil, fica sempre mais fácil a gente falar com o outro, com o problema do outro, dar conselho para o outro, ok. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai exercitar esse olhar, a gente vai contemplar e dizer, uau, uau, olha só que mecanismo é esse que está dentro de mim e que agora eu consigo enxergar, porque eu estou contemplando sem julgar, e aí eu vou conseguir fazer uma nova escolha consciente. Aí eu deixo, aqui eu estou sentindo o coração está pulsando. No terceiro passo, o que que é? Quando pulsa o coração, eu conecto no meu canal intuitivo. E é isso que os artistas fazem, é isso que eu sempre falo de a gente despertar esse artista interior que expressa as coisas que sente e que cria algo com isso e que transforma a si mesmo através disso. Mas nem vou entrar aqui agora, ok? É bem simples aqui. Contemplei, deixo vir no meu canal intuitivo algo que é pra mim, que tem a ver com a minha própria voz mais essencial, que é a que pulsa no meu coração. Depois que eu conecto aí sim, aí o meu outro passo vai ser usar a minha mente, o meu poder mental consciente, junto com o meu coração, para fazer nessas novas escolhas e ver como eu vou na direção dessas novas escolhas, que ações eu posso fazer na minha vida, no meu cotidiano, para ir na direção dessas novas escolhas, ações que dependem de mim fazer. E aí a gente vai se conectando, quando une o coração e o poder mental, a gente também consegue visualizar aquilo que a gente quer desde o coração, não só desde a mente. Desde a mente não funciona, a gente precisa ter duas energias conectadas, a magnética e a elétrica juntas, eletromagnético, o nosso campo. E aí sim a gente consegue atrair aquilo que brota do coração e a gente une com a nossa visão. E isso é o que, de certa forma, coloca em prática a lei da atração. A gente ganha o nosso poder mágico de co-criar a realidade que a gente quer. É só assim. Gente, eu acho que é isso, né? É isso. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Eu sou Cláudia Pires. Se vocês gostaram, deem um curtir, comentem a sua situação, tragam perguntas e compartilhem com seus amigos, ok? A gente tem várias atividades aqui para começar, para despertar tudo isso. Então até vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês poderem participar. São grupos reduzidos, online, né? Tem só uma atividade que é presencial, metade online, mas grupo reduzido de 7 pessoas, imagina, sem problema, tudo bem tranquilo. Então qualquer coisa falem comigo, me escrevam e a gente está em contato, porque eu quero ver você usando o melhor da sua própria voz para você expandir, abrir as suas asas no seu voo de realização e de autorrealização. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.